Então, Ronaldo e Jorge, muito obrigado por nos receberem na sua residência. Para a gente é uma honra, uma alegria indescritível estar aqui pela primeira vez diante de Jorge Elal. Muito obrigado por conceder essa entrevista. Vai fazer parte do nosso acervo, que é um acervo que completa esse ano 50 anos. O programa Historial foi criado em 1975. Então, a Letícia vai fazer a condução. Estou emocionado. Obrigado, Bernardo. Obrigado. A gente é que está honrado aqui, né, pai? Vai lá. Ronaldo, para começar, eu gostaria que você comentasse sobre a entrada do seu pai como sócio do Flamengo e, principalmente, a partir de que momento ele passa a fazer parte da vida política do Flamengo. Vê se eu vou falar errado. Como sócio, eu não sei. Eu sei que ele conta uma história que em Vitória, que ele morava em Vitória, tinha um irmão do meu avô, Zaque, que era tio Jodat, né? Jodat, que era flamenguista e fez ele virar Flamengo. Ele diz que ele tinha, acho que 13, 14 anos, quando o Flamengo foi tricampeão, primeiro tricampeonato, 42, 3, 44, ele tinha 13 anos, que ele escutou aquele jogo no radinho, e que anos mais tarde, acho que já casado com a minha mãe, ele se tornou sócio do Flamengo. Acho que foi nos anos 50, né, pai? Você virou sócio do Flamengo. Não sei exatamente a data. Mas foi nos anos 50. E aí ele diz que nos anos 60, porque eram 4 irmãos que eram donos da loja Zelal, que era uma loja muito conhecida aqui no Rio de Janeiro, em Vitória também, tinha um magazine Zelal, loja de eletrodomésticos, de brinquedos, e que ele foi muito... Ele já tinha sido um dos dirigentes lá da Saara, acho que o irmão dele foi presidente, o tio Eduardo, ele foi alguma coisa do Saara também, não me lembro. Segundo eu lembro dos vídeos, diz que ele foi fundador e foi presidente. Foi ele com Demétrio Habib, eu acho que ele foi, talvez no início foi presidente, depois foi meu tio. Mas ele, o Demétrio Habib, junto com o Gabriel Habib, da família Habib, o Carlos Lacerda esteve lá também, tem fotos, eu tenho foto do papai do Carlos Lacerda, tem que achar, eu tenho fotos do papai do Carlos Lacerda, que esteve lá, e aí ele disse que ele, dos anos 60, não sei a partir do ano, ele tinha sempre as pessoas assediando ele para ser dirigente do Flamengo, presidente, mas papai sempre gostou de futebol. Ele sempre disse que a presidência meio que caiu no colo dele, mas ele não era dele, não acho que ele não queria ser presidente, não. Papai sempre gostou de dirigir futebol e essa coisa da base do futebol, de formar jogadores. Ronaldo, você sabe muito bem que tem essa relação um pouco dúbia, que é um clube associativo, um clube social, sim, recreativo e um clube esportivo. No caso dele, essa filiação inicial, frequentava-se o clube, você tinha esse espaço? Não. Bom para a gente também dimensionar o que era ser sócio do Flamengo, até no momento que havia a favela da Praia do Pinto, as adjacências ali dos anos 50. Eu acho que o papai começou a entender isso melhor depois, quando ele foi presidente. A sede atual que está lá na Gávea, a Prédia Fundamental, tem até foto, Marcelo Alencar, que era o prefeito, com ele, né? A visão que ele teve do centro de treinamento, mas na Gávea também ele fez várias coisas na Gávea. O projeto original, inclusive, da sede foi até modificado. Ele conta que tinha a ideia de ter um restaurante com vista panorâmica para a Lagoa, aberta a não sócios, que agora fizeram uma coisa parecida, a família arrendou onde era o posto Mengão, tem lá o Vamo, né? Tem lá que é arrendado, mas ele tinha esse projeto, trouxe a sauna lá de dentro para lá também, que era dos irmãos Menescal, né, o projeto. Acho que era o Menescal, Roberto e não sei o que Menescal, que eram os arquitetos. Mas assim, ele na realidade, eu lembro que ele era o cara do futebol, e aí tem que fazer justiça, que eu me lembro, Ivan Drummond, o Radamel Latari o pai do Radamel Latari, e Álvaro Niemeyer, não é o Carlinhos Niemeyer, Álvaro Niemeyer, que começaram esse projeto craque Flamengo faz em casa. A frase eu não sei de quem é. Acho que o Eduardo Mota entrou depois também, ele pode falar, mas eu lembro que nem sei se a frase é dele. Que eles começaram essa geração vitoriosa de 81, o Leandro, Andrade, Zico, Junta, foi formada nesse espírito do craque o Flamengo faz em casa, e ele foi um dos idealizadores junto com o Ivan Drummond, Álvaro Niemeyer, e no início, era médico, acho que faleceu cedo, o pai do Radamés, que eu lembro. Tinha muitas reuniões lá em casa para tocar esse projeto. Eu sei que é uma pergunta difícil de precisar, até porque anos 50, anos 60, quando a gente fala no Clube de Regatas Flamengo, qual seria a escala
número de associados, o que o clube, nesse momento, ali... Renato, não sei te Difícil, responder. né? É pergunta difícil. Eu nasci em mas 56 também, e aí Sim, eu não verdade. frequentava o clube. É mais essa ordem de grandeza. Ele me levava ao Maracanã de arquibancada. Eu me lembro Eu estava na final de 62. Só lembro assim, a única coisa que eu lembro de 62. O Garrincha pegava na bola, ele e quem estava do lado, os adultos, eu era criança, falava, perigo, perigo. Foi 3-0, acho que 2 gols do Garrincha. 63 eu lembro, foi 0-0, fomos campeões do Fluminense. Só lembro que no final o escurinho do Fluminense quase fez um gol, não sei se bateu na trave, o Marçal defendeu. Depois eu comecei a acompanhar mais em 66, já com 10 anos comecei a entender um pouco mais. E aí ele foi dirigente, eu não sei se foi 68 no início. Eu acho que você foi diretor de futebol em 68, mas você brigou acho que com o Flávio Costa. Aí saiu e voltou em 69. Aí ele conta uma história que ele ia apoiar o Richer, achava que o Richer não ia ganhar, que ia ganhar o Marco Aurélio Moreira Leite, acabou ganhando o Richer, aí ele continuou na direção de futebol. E aí ele depois também foi diretor de futebol na gestão do Hélio Maurício. A FAF chegou a procurá-lo em 77, ele foi um dos primeiros nomes que a FAF procurou, Marilene Davos, esteve com ele e tal, e o pessoal foi procurá-lo. E ele, muito fiel ao Hélio Maurício, ele falou, não vou trair o Hélio Maurício, não sei o que tal, vou apoiar o Hélio, não foi. Talvez ele teria sido presidente naquela época, antes de ser até o Márcio Braga, entendeu? Aí foi o Márcio Braga, isso não sei se está tudo no livro, assim, mas o detalhe é que assim, aí quando chegou em 78, o mandato era 2 anos. Aí em 78... Uma reeleição, exatamente. E era 2 anos, não eram 3 anos. Então o Márcio Braga estava 77, 78. Quando chegou em 78, ia ter eleições no final do ano. E as eleições não eram como era hoje. Era um conselho de 300 membros, 150 eram vitalícios, ele tinha 127 cadastrados, e os outros 150, a chapa vencedora botava 100. A perdedora, não tivesse 5 votos, botava 50. Então a eleição estava garantida para ele. Mesmo que o Márcio Braga desse uma goleada na Assembleia Geral, ele seria o presidente. Então estava uma situação meio estranha, porque o Flamengo começou a vencer no segundo semestre ali, foi quando foi campeão carioca, depois foi um gol do Rondinelli. E eu me lembro que eu falava para o papai, porque o papai tinha dito para a gente que o Márcio Braga, o pessoal começou a conversar com ele para tentar uma união. E o pessoal dele não queria. E eu falava, papai, tem que fazer a união, cara. Você vai se sentir mal sendo presidente, perdendo na Assembleia Geral. E tudo aquilo que a gente criticava no Flamengo, a gestão do Márcio agora está fazendo. O Flamengo está voltando o time a ser vencedor e tal. E aí eles costuraram o acordo, né? E aí foi uma coisa até, você vê como é que o acordo foi bom para o clube e como é que a eleição ficou fácil. Eles botaram assim 2 chapas praticamente iguais, mudando o nome. Um nome era Jorge Elal com o Márcio Braga, outro era Jorge Elal Filho, meu irmão, com o Márcio Braga. Aí botaram uma chapa, sei lá, dava para ver de cima, era lá no Morro da Viúva, dava para ver a chapa, a cor rosa, azul, dava para ver. Aí a gente ia contando lá de cima, eu estava ajudando também na contagem, agora já pode trocar, bota outra chapa. Então assim, uma chapa ganhou o primeiro, o segundo, então foi o Márcio Braga presidente e ele vice. E aí em 79 o Márcio Braga acho que estava muito cansado, tal, deixou praticamente ele na presidência. Ele foi viajar e o papai assumiu internamente a presidência. E aí em 80, quando o Márcio ia acabar o mandato, eu lembro que a gente recebeu essa carta, era a carta que o Márcio mandou dos associados, dizendo que no acordo ele ia, papai seria o presidente, ele ia apoiar o papai, mas papai disse que por problemas pessoais, que eu nunca soube quais eram os problemas, acho que o papai gosta de coisa mais difícil. Ele declinou, acho que ele não queria ser presidente, e aí assumiu o Antônio Augusto. Eu falei, ele seria o campeão do mundo. Porque acabou sendo Antônio Augusto, entendeu? E aí ele era presidente do Conselho Deliberativo nessa época. Ele assumiu todos os cargos do Flamengo ali. E a presidência foi em 83, quando o Dunch vendeu o Zico. Isso eu lembro assim, eu estava nos Estados Unidos, eu morava lá fazendo o meu mestrado, doutorado em Nova York. O Flamengo tinha acabado de ser tricampeão brasileiro, em 83, e ia ter um jogo de São Paulo com o Cosmos no domingo seguinte. Eu queria o Maracanã, ao Giant Stadium, né? Para ver, eu queria ver o Careca. O Careca estava explodindo, o Cobson e tal. Eu queria ver o São Paulo, eu queria ver o Careca. E eu sabia que o técnico do São Paulo tinha sido o técnico do Flamengo. Eu não sei se era o Dino Sani, mas acho que era o Dino Sani. Eu não lembro quem era. Eu sei que eu fui lá e me apresentei para saber, porque, pô, devia comprar ingresso e tal. O cara até me ofereceu para ir no ônibus com ele. Não, só quero um ingresso para mim e tal. Eu tenho um amigo que vai ir comigo e tal. Aí ele falou para mim assim, você sabia que é hoje, né, que o Zico vai embora, né?
Eu fiz uma cara de espanto. Falei, como assim? Aí ele viu que falou besteira pra mim, né? Como que o Zico vai embora? Não, é hoje, tá? Eu falei, não, isso não pode ser verdade. Cara, eu voltei no metrô, uma raiva tremenda, chateadíssimo com a história. Cheguei em casa, não tinha internet, nada, peguei o telefone, né? Para ligar, era um dia que papai, ele tinha trazido o Zico lá para casa, que falou que já tinha um contrato com a Adidas, para o Zico ficar no Flamengo. Ele não pôde me atender, no momento, um monte de jornalistas descobriram. Aí o Kleber Leite falou comigo, Ronaldinho, fica tranquilo que eu chamava o Zico de mago, né? Ele sabia que o Zico era o mago. Que o mago não vai embora, o teu pai não vai deixar ele embora, não. E acabou que o Zico foi embora. Eu era, nessa época, eu estava na suplência do Conselho Deliberativo, que ele era o presidente. Eu estava na suplência que eu ia morar fora, não tinha condições de ficar ali. Aí eu fiquei tão revoltado que eu fiz uma carta ao presidente do Conselho Deliberativo, Jorge Elal, dizendo que eu queria me retirar de imediato do Conselho, mesmo na suplência, por um Conselho ter votado, uma ampla maioria, acho que foram 4 votos contra, né, a venda do seu maior ídolo da história, tal. Meu irmão disse que ele ficou constrangido para ler, mas ele leu. É um conselheiro aqui, é meu filho, né? Tal. Ele leu. Eu saí do conselho assim. Eu fiquei muito revoltado. Aí em 83 ainda, logo depois, o Antônio Augusto ficou muito mal na fita. Aí tem uma cena que parece que ele fingiu que estava chorando com a camisa do Zico, aí pegaram ele de lado e ele estava sorrindo. Isso queimou ele completamente, ele ficou sem clima e ele saiu. E eu vinha passar, tinha um recesso lá, antes de começar a aula de setembro, eu vim passar 2 semanas aqui quando ele foi eleito presidente. Porque aí ele foi eleito, porque não, agora também não, pô. Agora o cara saiu, não sei o que tal, eu vou assumir esse mandato tampão. Aí ele assumiu esse mandato, e aí de 84 para 86, a eleição foi chapa única. Todo mundo já queria que ele ficasse ali. Não tinha essa dimensão da sua participação, influência nas decisões, quando essa composição com o Márcio Braga, mas também no próprio clube. Você nesse sentido, sim. Não, eu participava, ele me botava, eu não gostava muito não, mas eu participava, entendeu? Hoje eu não quero mais nada ali não, mas já participei de várias comissões, no Conselho de Administração, o Márcio queria que eu fosse vice de comunicação dele, ele acabou não sendo eleito quando foi o Edmundo. E o Márcio tem uma história também, assim, porque eu apoiei o Márcio Braga, ele apoiava o Edmundo, isso em 98, né? Muito 99, 2000, foi isso. E aí, por isso que eu falei, o Márcio morava nessa época na Lagoa. Aí o Márcio chegou para mim, não sei se ele vai lembrar, eu lembro direitinho, né? Ele me chamou para jantar lá e falou assim, meu filho, o que você quer do Flamengo? Ele achou que eu estava apoiando ele que quisesse alguma coisa do Flamengo. Como assim? Não, o que você quer do Flamengo? Que o Flamengo volte a ser campeão e eu quero resgatar a história do meu pai no clube. Mas só isso para mim é muita coisa. Aí foi que eu descobri, tem influência assim, agora que você falando, eu estou lembrando, que o Márcio Braga me contou. Porque num papo que eu estava com o Márcio Braga, eu falei, por exemplo, não entendo, o Flamengo foi gastando uma grana com o Flabarra, lembra do Flabarra? E tem um centro de treinamento, trazer o Zico já comentou isso, você não sabe por que é? Eu falei, não, porque o centro de treinamento, o nome dele é o nome do teu pai. Que isso? Foi, eu botei em ata quando eu era em 88. Eu falei, não, o nome do centro de treinamento é Jorge Elal, porque foi ele que comprou o terreno. Eu falei para ele comprar tal. Quando teve a venda do Zico, né? Aí eu não sabia dessa história, que o nome oficial era Centro de Treinamento Jorge Elal. Eu comecei a batalhar por isso. Algumas coisas eu batalhei. Tinha aquele auditório Rogério Stenberg, por exemplo, que agora já mudou, mas tem uma época que tinha tudo do Rogério Stenberg, que foi o cara que idealizou o projeto Volta Zico, mas teve um presidente que encampou. E não tinha nada do papai ali. Na época eu fiquei muito chateado, aí pediram para mim uma foto, o Edmundo era o presidente, pediu, então manda uma foto do teu pai com o Zico e o Rogério. Mandei a foto e eles fizeram uma plaquinha lá. Sumiu essa placa. O pessoal tem sempre umas ciumeiras. Agora, quando você voltou dos Estados Unidos, você voltou também para a vida do clube? Não, eu voltei assim, eu voltei dos Estados Unidos em 87, eu nunca gostei não, é ele que me fazia questão de eu ser conselheiro, não sei o quê, não gostei. Mas eu passei... Também? Meu irmão também, a gente foi se afastando aos poucos. O mais novo agora é que está mais envolvido. E o papai não quer, porque o papai passava muitas eleições, me pedia, não sei o que e tal. Até essa vez que eu operei o Márcio Braga, eu fiquei muito constrangido, porque o Márcio pediu um texto para eu fazer sobre ele. Eu fiz um texto sobre liderança carismática, usei Max Weber e tal. Só que no final ele botou assim, que botei só o Ronaldo Elal, sociólogo. Ele botou sociólogo e filho do ex-presidente Gano Jorge Elal, para confundir os sócios. Aí muita gente ficou ligando para ele. Você tá apoiando o Márcio? Não, é meu filho, não sei o que e tal. Aí eu fiquei... Aí no dia da eleição, eu fui lá para... Papai era um cabo eleitoral de marca maior, ele mudava o voto na hora das pessoas ali.
Ele nem bebia água para ir ao banheiro, ele ficava que nem um camelo, ele ficava ali. E aí eu me lembro que quando eu comecei a ajudar o Márcio ali para panfletar, e eu vi ele do outro lado, falei, Márcio, para mim não dá, cara, vou para casa. Não, tudo bem, vou para casa, meu pai está ali, não vou mesmo ficar contra meu pai, já estou apoiando você, vou votar em você, mas chega. O Márcio teve esse momento, né, de converter o prestígio do clube para a vida política, chegou até a ensaiar-se uma candidatura à prefeitura do Rio de Janeiro, né? Sim, Depois o PMDB bloqueou. foi deputado. Em algum momento, seu pai pensou nessa possibilidade? Não, papai pensou, não, porque fizeram ele ser candidato a vereador. Aí foi candidato a vereador? Foi. Que ano foi isso, pai? A revelia. 91, acho, não lembro. Foi, a revelia. Acabou não sendo eleito. Acho que era pelo PMDB também. Mas ele não falou, não queria aquilo de forma alguma. A pessoa ficou em cima. Aí ele foi, mas acho que nunca foi à praia do papai, nunca gostou disso, não. Ele gostava até de ir nos lugares para fazer campanha, mas ele não gostava disso, não. E o negócio de CT em 2004, quando o Márcio assumiu de novo, eu lembro que foi a primeira vez, até falei para ele, que teve uma reunião lá da posse do Márcio, ele botou bem grande no PowerPoint, Centro de Treinamento, presidente Jorge Alão, nunca tinha visto isso. E aí foi tocando, mas Ninho do Urubu é muito mais charmoso o nome. Aí quando o Zico foi diretor da Patrícia, eu mandei um e-mail, não tinha um WhatsApp também não, 2010. Eu falei, Zico, talvez você não saiba, mas o nome oficial do Centro de Treinamento, você está falando tanto, Ninho do Urubu, o oficial é Jorge Alão. Se você for possível, eu gostaria que você falasse, pode perguntar a Patrícia, o nome oficial, eu sei que Ninho do Urubu é muito mais charmoso e tal. Aí o Zico começou a falar, mas mesmo assim, na imprensa, na televisão não tinha como cortar, mas quando o cara escrevia, o cara botava na frase do Zico, ele tirava o Jorge Alão e botava Ninho do Urubu. É que nem o estádio Mário Filho e Maracanã, né? Mas o Zico estava falando, mas o que acontece? De tanto brigar por isso, ele dizia que era besteira minha. Hoje ele sabe que não é besteira, não. Eu briguei, até que teve um associado, foi o Jorge Rodrigues, que convenceu o Eduardo Bandeira de Mello a colocar a estátua dele lá no CT, 2013 ou 14, se não me engano. Então hoje todas as comunicações oficiais do clube, todas, quando bota assim, Clube Regado Flamengo, sede da Gávea, Borges de Medeiros, tal, Vargem Grande, tal, seu presidente Jorge Alau. As oficiais não tem o nome dele. Porque história é história. Eu falei, não vai apagar ele da história assim que eu não tô. Tudo aquilo que eu vivi não foi invenção minha, cara. Eu vi o que ele fez pelo Flamengo. Aí tem assim as coisas da família, né? Os irmãos dele, por exemplo, culpam a falência das lojas Elal. O papai tinha muito dinheiro na época, a loja culpa porque ele disse que ele enterrou dinheiro no Flamengo. Ele falou umas verdades para mim, assim, que os irmãos garantiram que ele tinha comprado o Doval com o dinheiro dele. A versão que ele me contou, que de fato ele pagou a compra do Doval, cara, $400 mil, na época era muito dinheiro, mas que o Flamengo teria devolvido para ele. Essa devolução, não sei se é verdade. E o Paulo César da Caju, que o pessoal dizia que ele comprou com o dinheiro dele, falou, não, eu fui avalista da compra, porque eu tinha muito crédito, mas não foi bem assim. Mas jogador, ele ajudou um monte de jogador, né? Assim, isso ele fazia muito, né? O Júlio César Urigueles, se você pegar o depoimento dele, tá no do Juan. Ele fala que só virou jogador por causa dele. Porque ele era muito franzino, papai comprou na casa uma geladeira, ele era doméstico e dava as frutas para a mãe dele fazer as vitaminas que ele tinha que tomar, para ele seguir carreira. Porque quando eu fiz o livro dele também, eu achava que a história do papai de ajuda assim, concreta, material, era só com o Zico. Mas eu descobri que não era só com o Zico, com o Cantarelli, com o Rondinelli, com o Leandro, era com todo mundo ali. Com o Zico, talvez a relação era mais próxima. Porque o Zico ia pro Vasco com 17 anos de idade, vocês sabem dessa história. Então ele que não permitiu, né? Já que já, falei muito, né? Já estamos falando de Zico, em 1983, quando ele é vendido, como que você interpreta essa venda do Zico? Ela foi uma questão interna do clube ou ela faz parte de um processo mais amplo de êxodo de jogadores do futebol brasileiro para a Europa? Começou o êxodo, começou ali. O filho como sociólogo, né? Não, porque assim, já tinha o Falcão, tinha alguns jogadores, mas o Zico não queria ir embora, não. Acontece que se o Zico ficasse mais 6 meses ou um ano, ele teria direito ao passe livre, que antigamente tinha essa história, quando você ficava não sei quantos anos no clube, acho que era 15 anos, sei lá, você teria passe livre. Aí na venda do Zico você não ia ganhar nada, mas a ideia do Zico, acho que foi até bom ele para ir para a Itália, para ele, tá? Mas eu acho que ele queria ficar no Flamengo até o final. E tanto isso é verdade, quando o papai apresentou o negócio da Adidas, o Zico estava de acordo. Aí quando o papai apresentou isso para o Antônio Augusto,
Antônio Augusto, não, mas o negócio da dívida já estava embutido, uma coisa assim. Ele queria, o Zico dava várias declarações, que realmente o Antônio Augusto quis vender o Zico. Tanto é que quando o papai assumiu a presidência, o Iata Anderson, não sei de onde que ele era, o Iata era da Manchete, jornalista, Iata Anderson. Ele foi lá em casa entrevistar e perguntou para mim, perguntou para os filhos assim, o que você quer que teu pai faça? Trazer o Zico de volta. E trouxe 2 anos depois. Ele ficou em cima, nem falei, né? Porque esse negócio de CT, ninguém falava em CT. Ele foi um visionário. O Zagallo era técnico de 84, falou, lá, você é um visionário. Porque ele já conhecia o centro de treinamento do Cruzeiro, né? Do Cruzeiro já tinha. Eu acho que o Atlético Paranaense. Ele me contou que ele... E ele, antes disso, ele visitou, ele foi na Europa visitar alguns lugares que tinha isso. E ele achou que o Flamengo tinha que ter. Ele tinha um dinheiro em caixa da venda do Zico, depois vendeu o Júnior, quer dizer, o pessoal dizia, Antônio Augusto levou dinheiro, ele falou, o dinheiro estava lá. O dinheiro da venda do Zico estava lá. Ele até trouxe o Sócrates para o Flamengo, que acabou não dando muito certo. Trouxe o Fijol, que deu certo. Ele comprou o Jorginho, ele montou um super time. Mas tinha caixa para poder comprar o terreno lá que foi uma bagatela. Ele falou que aquilo ali o cara estava desesperado querendo vender aquilo. E a ideia dele, o centro de treinamento, isso ele também já falou, assim, sempre foi para a base. Hoje ficou base profissional, mas ele não pensava, ele pensava fazer aquilo para a base, para formar jogadores ali. Ter uma escola ali, tudo ali, como o Fluminense tem em Xerém. Sim. Ficar tudo ali. E o centro do Flamengo hoje é meio primeiro mundo mesmo, é muito moderno. Eu não sei se tem essa coisa da escola, porque isso faz muito com que o pai coloque o filho ali para ele não deixar de estudar. Não sei se tem uma escola ali perto que eles possam estudar, isso eu teria que verificar. Porque o papai tinha esse projeto de fazer uma coisa, sempre bancar uma escola ali perto para o garoto ficar ali e estudar. Xerém eu sei que tem uma escola ali. Então, de todo modo, nessa primeira pergunta da Letícia, a carreira dele, ou esse processo dele interno, é na gestão do Veiga Brito. Sim. E eu estava pensando nessa questão dos dirigentes, nessa ideia de uma elite de dirigente esportivo, tanto Gilberto Cardoso, se não me engano, quanto muito amigo o dele, Maurício, ambos eram médicos. Gilberto Cardoso era médico, pai? Gilberto Cardoso era médico também? Era, né? El Maurício era médico. Gilberto Cardoso, filho, era médico? Não lembro. Filho eu não sei. Tá falando do pai. Tá, não. não. Tô pensando não. Nos anteriores. Porque eu conheci o Gilberto Cardoso, filho. Aí depois vem a sequência do Fadel, o sim. Veiga Brito, que era engenheiro. Sim. E muito importante, como diz Jorge lá em outros depoimentos, nas águas do Gandu. Sim, o Veiga Brito, já era da UDN, depois Arena, né? Sim. Ele é um cara importante nisso, mas um engenheiro, né? Pensando nessa sequência das profissões, Márcio Braga, um cara do da cartório, advocacia, papai é comerciante. Do direito, seu pai como um comerciante, como alguém ligado a essa rede de comércio, né? Um pouco pensando essa relação dos dirigentes com as profissões, né? Essa ideia das elites vinculadas aí às profissões liberais mais tradicionais. Porque até hoje o cargo de presidente e todas as vice-presidentes são cargos amadores. Muitos não sabem disso. Se está recebendo dinheiro, está roubando. Então, para você ser presidente do clube, você tem que estar com a tua vida muito organizada financeiramente. Porque você vai largar e tem que continuar recebendo dinheiro. Se você tiver uma profissão que você trabalha, tem hora, você não pode vir no Flamengo. Você pode ser o CEO, aí você larga tudo. Então, hoje o Flamengo já está fazendo assim. Não é SAF, mas a ideia do BAP que eu sei, mas tem que mudar o estatuto. Ele quer deixar só um conselho menor de presidente e vice-presidente e abaixo tudo profissional, que vai responder a esse conselho. Ele quer fazer assim, não é bem uma SAF, mas é uma coisa de você profissionalizar tudo, todo o departamento de futebol e esse vice-presidente. Portanto, até o Flamengo não tem mais um vice-presidente, não tem o Marcos Braz agora. É o Boto, que é profissional. E aí na sequência, né, vem o André Richer, que era remador do clube. Sim, foi. Muito ligado também à CBD, ao João Avelange. Depois ele Maurício. E a partir do Veiga Brito, embora ele comece com o não ao Veiga Brito nas eleições, ele vai participando de todas as gestões. Todas as gestões ele participou. Acho que sim. Embora não... Assim, na do Kleber Leite, acho que não. Nem na do Veloso, não. Eu acho que não, mas o resto ele está sempre participando com alguma coisa lá dentro. Que eu lembro. Né? Desse momento aí, década de 70, 80,
uma discussão recorrente era essa ideia da disciplinarização dos jogadores. E aí eu achei curioso, em uma das entrevistas do seu pai, que ele comenta sobre um episódio com o Flávio Costa, se eu não me engano. E o Strick. Isso. O Strick e o Flávio Costa. Os dois? Os dois. Tem que falar. Que eles eram muito bruscos com os jogadores e isso não fazia muito parte do estilo. Ele era muito paternalista mesmo, era demais. Assim, a do Flávio Costa, eu lembro que tinha uma manchete no jornal, teria que pesquisar, minha memória pode estar falhando, que era meu pai assim, com o dedo assim. Cara, não era bem isso, mas o cara pegou aquela foto e tá aí lá, ou ele ou eu. Porque ele tinha tido uma briga com o Flávio Costa, que eu lembro que foi mais ou menos assim, o Flamengo estava ganhando de 3-0 do Campo Grande. Era na Gávea. O estádio tem estádio, então era na Gávea. E acho que o Dario estava no Campo Grande, eu não sei que o Campo Grande empatou com 2 ou 3 gols do Dario. E aí, no vestiário, o Flávio Costa espinafrou os jogadores e ele não gostou do tom que ele falou com os jogadores. E ele acabou saindo, acho que ele não ficou muito tempo, acho que foi 68 isso, eu não lembro. Eu acho que o Dario chegou a jogar no Flamengo. Ele jogou, depois saiu, enfim. Não sei, mas eu lembro que teve um Flamengo Campo Grande, o Campo Grande empatou, ele teve essa briga. E o Strick, que foi técnico dele também, o Strick primeiro arrumou um atrito com o Doval, que era o nosso ídolo. O Doval foi para a Argentina e voltou. E aí o Strick via lá em casa sempre. Nós fomos no sítio do Strick, lembra? Nós fomos no sítio do Strick? Não vai lembrar, né? Não lembra, nós fomos. Era ex-goleiro do clube. Ex-goleiro do clube, nós fomos no sítio. Eu já era meio vegetariano, acho que eu viria ali, porque lá eu vi o boi matadouro, cara. A vaca assente aquele. Não sei. Aquilo. Eu sou vegetariano desde novo mesmo. Sofria bullying, porque hoje em dia tá meio que na moda, né? Uhum. Ele me forçava a querer comer carne, dizer que eu tinha preguiça, eu não gostava. Eu sempre tinha um certo asco de carne, assim. Só que aí teve uma briga assim, aí acho que já não tá mais no clube, e o pessoal não sabia como demitir o Strick, e chamava ele para ele falar. O portador da notícia ruim é sempre, né? Dizem que lá em tempos antigos o cara matava, né? O portador da notícia, se me dá notícia ruim, mata o cara. Então o Strick estava no programa na extinta TV Tupi, que era perto da onde a gente morava, na Urca. O apartamento da minha mãe mora lá até hoje. Eu lembro que só de repente a mamãe acordou assustada, tal, disse alguém ligou o papai, dizendo que o Strick estava espinafrando ele no programa. Ele pegou o fusquinha dele ali, pegou a Vinda Portugal na contramão, a mãe levou um susto ali, porque podia ver ele para cortar caminho, ele pegou na contramão, a gente só vê de repente ele entrando no estúdio, o pessoal, meus comerciais, que ele entrou espinafrando, e o Strick era forte pra caramba e tal, aí ficaram batendo boca lá no programa, numa camisa redonda. Porque o Strick estava falando mais em verdade, ele foi lá passar limpo, né? Ele era muito jovem também, depois, hoje com a experiência dele, nem sei se ele faria isso, eu não sei o que ele faria, né? Mas naquele momento... Mas os jogadores tiveram verdadeira adoração por ele, todos eles, na entrevista você fica assim muito claro. Adoram meu papai, adoram meu papai. Não está no roteiro, mas eu fiquei pensando como é que era a relação dele com os dirigentes de outros clubes, se a gente pensar esse contexto em que o Banco tinha o Castor, depois tem o longo período do Castor que ele não pegou, o Gatino a gente pegou. Eu me lembro, Reinaldo Reis frequentou nossa casa. O Horta e o Marcos Braga também são muito próximos, né? Papai tinha boas relações com Calçada, eu lembro. E fiquei pensando também na própria federação. Com o Eduardo Viana. Antes do Eduardo Viana. Otávio Pinto também tinha. Que era do Botafogo originalmente. Mas que eu lembro, assim, eu lembro que o Brito, acho que ele conta isso no livro também. Foi um jogador do Flamengo na seleção de 70, porque o André Richer falou para ele, o Brito vai ser convocado. Então eu vou comprar ele do Vasco. E aí, acho que era o Reinaldo Reis, o presidente, acho que não era Gatino, não. Porque era tão amador o negócio que a contratação era lá em casa. Eu lembro do Agatino com o Brito e tal, assinando o contrato, e o Brito foi contratado pelo Flamengo. E ele adora o Brito, que o Brito nunca mais viu, que é um cara super boa gente, não sei o que e tal. Então eu lembro disso, eu lembro do Reinaldo Reis e do Agatino lá em casa. O Horta eu já não lembro. Eu lembro que ele teve boas relações também depois com aquele Schwartz, né, do Fluminense, né? Sim. O Calçado. O Eurico, ele diz assim, o pessoal fala... Schwartz, ele falou, pode falar o que quiser do Eurico, mas o Eurico tinha uma coisa que eu gostava dele, ele fala isso. Qualquer coisa que eu fazia um acordo com o Eurico, eu dormia que ele cumpria. Porque o Eurico sempre queria mexer na arbitragem. Aí papai chegava, não, então vamos fazer um trio de arbitragem neutro. Esse, tá fechado, tá fechado. Papai dormia que ele não ia passar a perna.
Então ele fala, eu com o Eurico tinha essa relação assim, de, o que a gente combinava é o que ia ser feito. Nessa época o Campeonato Carioca tinha muita força, o Campeonato Muita Carioca estava força. apenas começando, É. e com outros clubes de outros estados, Corinthians, se a gente pensar nisso, e depois do que Cara, ele você tinha uma- você tinha uma- circulava. com- Fábio Koff do Grêmio, não era teu amigo? Acho que o Fábio Koff chegou a ser amigo dele. Eu me lembro quando na minha tese eu fui entrevistar o do Palmeiras, o Faquina, que ele que tinha feito contato. Ele também conhecia o Juca Kfouri, foi o contato que ele fez comigo. O Juca ficou meu amigo depois. Eu não lembro assim, mas já tinha por causa de contratações, né? Quando o Renato, por exemplo, já foi na gestão do Março 77. Tá. Mas pediram para ele ajudar, porque ele tinha sido presidente em 86. Sim. E aí ele conversou lá, ele ajudou muito naquela transição do Renato no Flamengo. O Renato adora ele também. Ficava logo jogando. Papai era petequeiro ali do Posto 9. E o Renato jogava vôlei, depois passou a jogar peteca também com ele ali. Mas via de regra, ele era uma pessoa que cultivava relações mais amistosas? ou ele era Sim, um cara não, mais que amistosa, foi não, muito- não. Olha, era uma outra época realmente, completamente diferente. Podia até ser criticado nisso, mas assim, porque era uma coisa muito amadora. Eu lembro que tem uma manchete também, quando ele estava disputando com o Márcio Braga, fizeram uma entrevista com ele, acho que lá no Brasil, e fizeram com o Márcio Braga. A frase do Márcio Braga era assim, Elal é um jovem ancião. Ele tinha 40 e poucos anos, jovem ancião por quê? Ele bota assim, ele tira dinheiro do bolso para ajudar o Flamengo. Isso era uma crítica, porque era uma gestão, uma visão amadora. Então a crítica que o Márcio Braga fazia ao papai é que ele tirava dinheiro do bolso para ajudar o Flamengo. Que não podia ser gerido como assim. O Márcio até estava certo, mas assim, mas você vê hoje em dia, a pessoa, pô, tirava dinheiro do bolso e jogava no clube. É o que ele fazia, entendeu? Então sempre ele foi assim. O Júnior uma vez falou para mim, há muito tempo atrás, né? Não vou perguntar que eu não quero mexer em vespeiro, né? Porque ele falou assim, teu pai ajudou muita gente que depois virou as costas para ele. Muita gente, mais do que você imagina. Aí depois que ele quebrou, as pessoas foram pulando fora. Eu lembro que o escritório dele na Rua da Alfândega estava sempre cheio de gente, sempre. O Márcio seria uma nova geração? O Márcio, na realidade, assim, teve um Flamengo antes do Márcio, depois do Márcio, como teve um antes do Bandeira e depois do Bandeira. O Márcio, ele transformou, ele e o grupo dele, né? Era o Walter Clark, o Magaldi, um grupo todo ali. Né? Depois o Márcio Braga, como ele não entendia de futebol, ele já falou isso várias vezes. Ele chamou o Ivan Drummond para ser o vice de futebol. Ele falou, só não chamei teu pai porque na época a gente tinha disputado. Depois que a gente fez o negócio, eu ia botar teu pai para ser meu vice-presidente depois. Mas no iníciozinho, no primeiro mandato, ele chamou o Ivan Drummond. Que acho que aí o Mota veio junto também. É isso que eu estou achando que o Mota... Porque o Mota era muito amigo do Ivan Drummond. Mas o Márcio Braga, ele transformou assim, primeiro assim, acabar com o bicho. O Márcio Braga não tinha bicho, tinha divisão da renda. Então, se o time ganhava, levava tanto. Porque antigamente era assim, no time você podia botar 90 mil no Maracanã, o adversário botar 10. Se você perdeu, o que botou 10 vai ganhar mais. Lembra? Era assim que funcionava. A renda era assim. Se empatava, era meio a mês. Perdia. Então, falava para os jogadores, eu vou dividir a renda de vocês. Então, os jogadores tinham que vencer para poder ter mais dinheiro. Não tinha bicho. Mas falava assim, não é que nem uma foca que faz um negocinho certo, você vai lá e bota dar um peixinho, dar um negócio. Não é isso. A outra coisa foi o direito de transmissão. Porque era videotape do jogo, não tinha jogos ao vivo. E não pagava nada. O Márcio foi lá, não, vamos acabar com isso. Criou um maior problema com a Rede Globo. Aí ela só tinha direito a transmitir 3 minutos, que era de reportagem. Mas para poder... Então, teve esse momento. Depois teve outro momento do Márcio Braga, que eu acho que foi muito importante, que foi com o Corinthians 13. Ele com o Aidar. Sim, São Paulo. Que eles lideraram aquele movimento, quando a CBF falou que não tinha condições de organizar o campeonato. Eles montaram os 13 clubes, muita gente fica chateada porque o Bangu, o América, o Guarani, que tinham feito boas campanhas, ficaram de fora, mas os 13 eram realmente os de maior torcida do Brasil. Até hoje são, né? Acho que o Bahia tem uma torcida com o Sport, não tem? Que era o 13ª força, acho que tem. É dos 13. Os 4 do Rio, os 4 de São Paulo, todo mundo sabe quem são, os 2 de Minas e os 2 do Rio Grande do Sul. E montaram aquele campeonato, fizeram aquele acordo, depois teve aquela cláusula do cruzamento, que aí o Sport acabou o Guarani, aquela confusão toda, mas ali foi um pontapé inicial até para a Constituição de 88. Por quê? Eu já falei para o Márcio isso. O Márcio, para mim, é um cara sempre à frente do seu tempo, como dirigente. Sempre falei isso. Para mim, um dirigente é à frente do seu tempo. O marketing no futebol entrou ali com ele.
Todo mundo era Coca-Cola. O único que não foi Coca-Cola foi o Flamengo, já tinha Lubrax. Papai até brigou, não, vamos manter a Lubrax aqui. O contrato é o da Lubrax. Foi um dos patrocínios mais longevos que Foi o teve. mais longevo que teve. A Rede Globo ia bancar o campeonato. O avião era só o da Varig. Né? E os jogos iam ser transmitidos ao vivo. Era uma revolução na época, não tinha, mas era meio maluco. Era assim, você tinha 3 jogos que aquele dia poderia ser transmitido ao vivo. Mas você só ia saber meia hora antes do jogo. Era um sorteio. Você era pequenininho, né? Era um sorteio. Tipo assim, vai ter um Flamengo e Atlético, vai ter Fluminense e Palmeiras, vai ter Botafogo e Corinthians. Meia hora antes, se fosse Botafogo e Corinthians. Aí esse jogo tá na televisão. Era mais ou menos assim que funcionava. Vai criar o, né? Vai criar, mas foi assim, uma certa. Daí deu pontapé para a Constituição 88 ter aquele parágrafo de esporte. Não sei se o Márcio ajudou na Constituição também, se ele era deputado, né? Acho que não sei. Ele está na Constituinte, acho que ele está também, acho que ele chegou a ajudar. Dois mandatos, né? Ele participa da comissão, ele tem... De 84 a 90, eu acho. Eu falei para ele, Márcio, você é um dirigente à frente do seu tempo e tal. Já está até terminando, pai, peraí. Um pouco de paciência. Estou falando besteira? Não? Então, assim, o que eu lembro é isso. Assim, o Márcio Braga teve esses 2... Se eu pensar assim, tentando ser imparcial, eu acho que o dirigente mais importante do clube, eu acho que foi ele. O presidente, eu acho que foi o Márcio Braga em várias gestões. Mas o dirigente... Quer dizer, antes dele tem um cara que eu sei que foi muito importante por causa do livro do Renato Coutinho, que é o José Bastos Padilha, que a hipótese dele é bem plausível. Por que o Flamengo e não o Vasco é o mais popular? Porque no Brasil você explica pela Rádio Nacional. Mas por que aqui no Rio o Flamengo era tão elite quanto o Fluminense, América e Botafogo? Por que ele é mais popular que o Vasco? Aí tem toda a hipótese do José Bastos Padilha, que ele popularizou o clube. Então esse foi um dirigente, e talvez até o mais importante de todos, que fez o Flamengo ter essa torcida toda. Mas pegando os anos 60 para cá, como dirigente de futebol, eu acho que ele, patrimonialmente, ele fez muita coisa pelo Flamengo. Né? Só o centro de treinamento até a sede ali na Gávea foi coisas do papai ali. Né? E depois o Zico, né? Assim, você fala assim, a geração de 81, se você pegar aqueles times da época, se você fizer uma pesquisa, o Atlético Mineiro tinha uma seleção. O Fluminense tinha um timaço, o Vasco tinha um timaço, o São Paulo tinha um timaço. Eu já falei isso pro Zico também. O que mudava era o Zico. Se você pegasse o Zico e jogasse pro Vasco, Zico e Roberto, eu acho que ia ser o Vasco. Se pegasse o Zico e jogasse no Atlético Mineiro, ia ser... O Atlético reclama daquela confusão do Flamengo e Atlético, mas o Atlético venceria. A diferença de todos eles era o Zico. Os times eram muito bons, Andrade, Adílio, o Reinaldo do Atlético Mineiro, o Toninho C, todos eles eram muito bons, mas o Zico estava a um degrauzinho acima de todos eles. E ele botou o Zico no Flamengo. O Zico ia pro Vasco, o Zico ia mudar a história do Vasco. Vocês sabem da história, né? Já contaram a história. O Zico fala, volta e meia ele fala isso, né? Só que o Zico tem falado, um dia para falar, ele fala que foi almoço e passagens, que papai bancou ele não sabia, mas foi mais do que isso. Porque teve todo o trabalho médico de fortalecimento muscular, de remédios, então ele bancava tudo, durante 3 anos. Fala, pai. Você quer falar alguma coisa? O que é, pai? Se eles querem alguma coisa? Eles já tomaram café, tem café e água. Tá uma delícia. Essa coisa da dignidade é interessante. Ele sempre fica preocupado se as pessoas estão bem servidas. Estamos muito bem. Mas você está entendendo eu falar? Falei besteira não, né? Assina embaixo. Assina embaixo, né? Vai lá. Tem um episódio que eu queria que você comentasse, que é dos patrocínios da camisa, de 1982, que o CND permite. Sim. E aí teve uma votação no Flamengo, se eu não me engano, em 83. Que eu votei contra? E você vota contra. Como é que você sabe disso? Pesquisadora. Caramba. Essa história é engraçada mesmo, assim, porque eu errei, né? Porque não eu errei. Eu não tinha uma explicação, eu achava que, não sei, aquelas ideias weberianas de profanação, secularização do mundo moderno, eu achava que a propaganda ia virar que nem Fórmula 1 e ninguém ia comprar camisa e ia quebrar os clubes. E ninguém tinha me explicado que ia ser benéfico para o clube. O CND autorizou em 82, e 83, eu acho que foi na época, foi 83 que foi aprovado? Acredito que sim. Então eu já estava nos Estados Unidos, acho que eu vim passar um período aqui, não sei se fez período, eu não lembro quando foi. Eu sei que era uma eleição e o voto era aberto. Quem queria a propaganda era a proposta Antônio Augusto e Jorge Alau.
E era aberto o voto, tinha que falar nominalmente. E não falou nada comigo, ninguém. Eu não queria brigar com ele, mas Ronaldo Jorge Elal, falei, voto contra. Aí ele veio falar comigo e papai, eu votei com a minha consciência, cara, porque ninguém veio conversar comigo. E eu acho que é um erro o Flamengo fazer isso. E hoje eu já acho que não é um erro. Agora foram 4 votos contra, né? Acho que fui eu, um dos poucos foi o Ricardo assim. Mussi também. Não tinha Ricardo Mussi, teve, eu estava lá, votei contra. E aí ele justifica que era um patrocínio da Petrobras. Sim, se o que Flamengo ele falava o tivesse petróleo é essa- nosso, ele falava isso, Não, e hoje eu vejo, eu até não gosto quando fica demais às vezes, entendeu? Manga aqui, ali, isso aqui e tal, e fica meio, Fica a Fórmula 1. Né? fica falando, não. Então você vê a camisa da Alemanha em 2014, que todo flamenguista comprou, achou bonita, é a camisa do Flamengo sem propaganda. É igualzinha, é a Adidas que patrocinava, você pega aquela camisa e é do Flamengo, só que não tá limpa. Então todo mundo vendeu pra caramba aquela camisa. Nem sei se foi proposital que a Alemanha fez isso. Foi, Foi, né? foi. Vendeu pra caramba aquela camisa, porque não tem propaganda nenhuma. Mas hoje eu entendo que, às vezes, você quer comprar aquela do título 2019, que tem propaganda. Você quer comprar com a Van. Você quer comprar com a Van porque ganhou um título importante. Você quer isso. Esse processo de fluxo e refluxo, porque é um pouco isso. Você vai, avança na coisa dos patrocínios e de repente a onda é retrô. Isso, é no retorno, tem isso. E aí você vai estilizando. Tem as duas coisas, mas você vê que convive junto, entendeu? E você quer aquela. Suas memórias afetivas são importantes, que nem hora de estádio, né? As pessoas têm essa nostalgia do Maracanã antigo, né? Claro, no Maracanã antigo eu acho que tinha uma grandiosidade que esse não tem. Esse tem uma acústica melhor. Mas aquele anel, quando você ia pelas cadeiras, principalmente você entrava, abria aquele elevador e você. Aquilo era uma coisa muito impressionante. Mas o meu filho, que frequenta esse Maracanã, frequentou o outro, que já era, não era o antigo, não, era o antigo da Pan, depois do Jogo Pan-Americano, ele tem memória afetiva desse Maracanã. Então vai dizer para ele que esse Maracanã não está com nada. Ele vai brigar com você, cara. Ele criou uma outra história nesse Maracanã. Entendeu? Eu tenho mais com o outro Maracanã, mas eu entendo que esse. Eu lembro das torcidas entrando e saindo juntas. Você lembra disso, né? O que você quer, pai? Traduz aqui, vocês que entendem ele melhor aqui. Fala mais alto. Que? Você quer ir para a cama? Ah, mas espera um pouquinho. Vamos finalizar. Está terminando já. Você tem mais alguma pergunta? Eu teria só uma para fechar, mas se quiser fechar. Era mais uma curiosidade. Só uma curiosidade, vai estar pode terminando, pai. comentar rapidamente, porque você mencionou essa relação dele com os jogadores. Eu perguntei sobre os dirigentes, eu fiquei curioso com a imprensa e com torcedores. Se puder falar para a gente dessa... Com os jogadores, eu lembro até antes do Zico frequentar muito a nossa casa, Rodrigues Neto, que faleceu, ia muito. Com a primeira esposa também, que morreu com a outra. Doval ia muito lá em casa. Paulo Henrique, filho maravilha. Viviam lá em casa. Jornalistas, Jorge Cury era como um irmão para ele. Né? Via muito lá em casa. Zé Carlos Rodrigues também. Tinha aquele outro, Danilo Bahia, que faleceu. Denis Menezes. Tinha o pessoal da antiga. O Oscar Rodrigues, muito amigo dele. Já fez aquele show da madrugada lá em casa. Já fez lá, trouxe a equipe dele, foi lá. Papai sendo entrevistado, o seu foi lá em casa. Quem mais que frequentava? Tinha um antigão, Geraldo Pedrosa, que eu acho que era da Tribuna, já morreu. O dono da Tribuna era amigo dele. Era até um cara de skate, que é o nome dele. Da Tribuna da Imprensa? Era amigo dele também. Com Lacerda também, né? Sim, mas o dono era um cara de esquerda, não esqueci o nome dele. Foi contra o regime militar e tal. Fazia entrevista com o papai. Ele sempre. Fora assim, no escritório da Rua da Alfândega, tinha muitos jornalistas lá em casa. Muito lá no escritório dele. E ele ajudou um monte de gente também. Né? O Washington conta num depoimento, acho que ele está no depoimento dele, eu posso falar que ele conta, que teve um dia que o Washington estava desempregado, tinha saído de uma rádio para outra, e estava conversando com o papai, e falou, papai, tá, mas não deu detalhes, só falou que estava vivendo uma situação muito ruim, tal. E o Washington ia para casa, papai, não, deixa que eu peço para o cara te levar aí, não sei o que tal. Só que o Washington não sabia que ele pediu para o cara da loja, numa Kombi, passa antes no supermercado, tinha um supermercado da loja de Elal, que ele era contra esse supermercado, que não entendia nada do supermercado, mas os irmãos abriram, e aí ele falou para o cara, leva o Washington lá e compra tudo que ele precisar. O Washington, ele encheu minha geladeira, me deu de presente, a geladeira completa. Já está acabando, pai, está acabando. Quer falar alguma coisa que eu não falei? Hein? E sobre o... O que é? Não é para cama não, você falou o quê?
Deitar, vai deitar, já já, vai deitar. Sobre os torcedores, a gente já comentou. Niltinho ia muito lá em casa, Niltinho, Betinho, Ramon. Mas mais antigo, Ronaldo, eu tenho a lembrança Tia de ter Helena. lido no Jornal dos Esportes que o Jaime de Carvalho Também. teria. O Jorge Lau, quando foi aos Estados Unidos, trouxe um megafone que a gente vê fotos do Jaime de Carvalho apoiando o uso do megafone, que foi uma coisa que não pegou no Brasil, na América do Sul, mas que é muito comum nas torcidas europeias. Então eu li no Jornal dos Esportes que é seu pai quem traz dos Estados Unidos Isso eu não lembro. esse megafone. Eu não lembro disso. Na Lembra, época pai? do doutorado eu achei assim Não lembro disso. Eu lembro, tem fotos dele no livro também com o Jaime, ia lá na loja Quem também. conta isso é o jornalista Geraldo Romualdo da Silva, que era um botafoguense do Jornal dos Esportes, e ele tem essa história, mas enfim. Não lembro, eu lembro assim. Não lembro. Lembro da tia Helena, muito lá em casa. O cara da Flamante também que você falou, lembro muito lá em casa. Depois Ramon, Niltinho, Betinho, que foi candidato a presidente também. Eles iam muito lá em casa também. Tia Helena na loja, sempre. Ele era padrinho da Jovem. Tem aquela foto deles na Assembleia Legislativa do Sim, que ele Estado, foi cidadão carioca, né? cidadão carioca, e a torcida. Sim. Quando foi. Tá acabando, pai. Passando a última pergunta. Última pergunta. Jorge, Letícia. No livro, ele diz, que seu pai diz que presidir o Flamengo, que a presidência do Flamengo é mais importante que a presidência do Brasil. Por que você acha que ele tem essa percepção? Ele fala isso no livro. Bom, eu acho que tem uma coisa um pouco exagerada aí. Eu acho que talvez é um cargo, como técnico da seleção brasileira, talvez seja mais sujeito a paixões e ódios muito repentinas, nesse sentido, né? A mais importante, não, porque para fazer coisas para a população brasileira Figura de linguagem. é uma figura de linguagem, mas eu entendo talvez o que ele quer dizer. Para ele tenha sido mais importante, pela responsabilidade. Ele fala, ele só entendeu bem de Flamengo, ele já falou isso para mim, quando ele foi presidente, porque ele achava que o negócio dele era futebol. Depois é que ele entendeu que o Flamengo tem outras coisas, esporte amador, piscina, não sei o que e tal. Tem coisas que ele tem que cuidar também. É a sede, não sei o que, ele começou a perceber que tinha uma coisa que era o clube associativo. Tá acabando, pai. Acabou, né? Acabou. Então vamos. Obrigado, meu pai, obrigado. A entrevista, agradecendo muito a Ronaldo e a Jorge por esse depoimento que para a gente é histórico. Em nome da Fundação Getúlio Vargas. Aí. Muito obrigado, muito obrigado. Guerreiro, hein? Ficou sentado o tempo todo aí, hein? É? Você é guerreiro. Ela vai te levar. Vamos levar você lá, pra cama. Obrigado, Ronaldo. Vale, obrigado a vocês, cara. Obrigado.